Olá pessoal, tudo bom? Vamos fazer a continuação da leitura da nossa Constituição, tá bom? A gente parou no artigo 3º, vamos agora para o artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 1º, independência nacional. Inciso 2º, prevalência dos direitos humanos. Inciso 3º, autodeterminação dos povos. Inciso 4º, não intervenção. Inciso 5º, igualdade entre os Estados. Inciso 6º, defesa da paz. Inciso 7º, solução pacífica dos conflitos. Inciso 8º, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Inciso 9º, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Inciso 10º, concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Aí a gente termina o artigo 4º e vamos começar o título 2, dos direitos e garantias fundamentais, que começa no capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos, e a gente inicia o artigo 5º, que é o maior artigo da Constituição. Artigo 5º, ele, no caput dele vem assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Esse é um artigo muito importante. É o artigo que fala das cláusulas pétreas ou cláusulas de pedra, que tem muitas cláusulas pétreas nesse artigo, que são as cláusulas que não podem ser alteradas na nossa Constituição. Então, é um artigo bem extenso. A gente não vai conseguir terminar com ele em um vídeo só, mas a gente vai começar. Inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Homens e mulheres iguais. Até hoje a gente vê que isso não se aplica 100% na prática, né? Principalmente em relação ao trabalho, salário. Vamos lá. Inciso 2º. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. A nossa liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, né? Liberdade da imprensa, liberdade de imprensa. Inciso 3º. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. É importante lembrar que a gente estava vindo de uma monarquia, estava vindo de uma ditadura. Né? Então é muito importante esse parágrafo, porque durante a ditadura houve muita tortura, né? Então esse parágrafo ele representa muito para a nossa independência, né? É muito importante para a nossa independência e para a soberania dos povos, e para o povo o poder está na mão do povo, né? Que é o objetivo dessa Constituição cidadã. Vamos lá, artigo 4º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Mais uma vez, a liberdade de expressão. Artigo 5º. É assegurado, inciso 5º, perdão. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, ou seja, a paridade de armas, né? Se você entra na justiça contra alguém, é assegurado o contraditório para essa pessoa. Se você faz alguma coisa contra alguém, se você infringe a lei, se você mata, se você faz qualquer coisa, você vai sofrer as sanções relacionadas a isso. Ou se você acusa alguém, a pessoa que está sendo acusada, ela vai ter direito ao contraditório. Ela vai ter direito a se defender, né? Antes de qualquer coisa, ela tem direito de se defender. Inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Importante dizer que nossa Constituição é laica, né? Ela não segue nenhuma religião e ela não coloca nenhuma religião como a religião do Brasil.
É uma Constituição que aceita todas as religiões. Então, vou recomeçar. Inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. A gente vê até hoje, aqui, principalmente aqui na Bahia, né, as casas, quando tem as casas com os orixás, que o pessoal invade, que o pessoal acaba até depredando os locais, né, e não aceitando a religião do outro. Né? A gente ainda tem isso até hoje, apesar de na nossa Constituição isso ser proibido. Inciso 7º. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ou seja, se você estiver preso, se você estiver internado em um hospital, né, por algum motivo, se você tem alguma doença mental ou causou alguma coisa, é assegurado nos termos da lei que você possa ter uma assistência religiosa nessas entidades, né, para que a religião de alguma forma ajude ou a pessoa a se ressocializar, ajude a pessoa a melhorar. Eu acredito que seja essa a intenção. Inciso 8º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófico-política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Mais uma vez, contra qualquer tipo de preconceito em relação à religião, filosofia, política. É livre, a liberdade de expressão é bem assegurada na nossa Constituição. Inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Aí a gente lembra da época em que Caetano Veloso e vários outros artistas foram exilados, foram morar em outros países, porque foram exilados do nosso país na época da ditadura por conta da cultura, né, do tipo de cultura que eles faziam, das músicas que eles achavam que era contra a ditadura, tudo. Então, as peças passavam por censura, as músicas para serem divulgadas passavam por censura. Então, a Constituição ela vem para afirmar e reafirmar essa liberdade. Inciso 10º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A gente vê aqui que é inviolável a intimidade. Imagina as pessoas que são famosas. Elas sabem que tem uma vida pública de qualquer forma, né? Mas a intimidade delas é devassada a todo momento. Mas isso é um assunto bem polêmico, não vamos entrar nessa seara. Inciso 11º. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. A casa sendo preservada como local de descanso, como local não é cuidado a palavra que eu queria usar. Um local que a pessoa pode ficar tranquila, né? Que ela pode se sentir segura. Era isso que eu queria dizer, um local de segurança, a casa. Mas hoje a gente sabe que muitos brasileiros não têm uma casa segura, moram em locais muito arriscados, que quando chove acontecem vários deslizamentos de terra, acontece um monte de desastre. Além disso, tem muita gente que mora na rua, né? Também. Então, a casa é asilo inviolável do indivíduo, mas quem tem casa? E quem não tem, né? Vamos lá, inciso 12º. É inviolável o sigilo da correspondência
e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. É o caso dos grampos telefônicos, né? Inciso 13º. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Aqui a Constituição está defendendo que qualquer profissão é livre, né? E isso é muito importante porque a gente está vivendo um momento de muita modificação. O teletrabalho está se tornando muito forte. A internet cada vez está mais forte também, está cada vez mais presente na nossa vida. E estão surgindo novos cargos que não existiam antes, né? Como cargos de criadores de jogos de videogame, que trabalham também com a parte de internet, de Instagram, de tudo, de fazer marketing digital. Então, nenhuma dessas profissões é ilegal, como coach também, que foi muito questionado. Nenhuma dessas profissões é legal, nos termos da lei. Ou seja, a Constituição, ela deixa uma brecha para que se criem as regras para essa profissão. Então, se criou uma profissão nova, existe a brecha para que se crie um estatuto dessa profissão, um estatuto de ética dessa profissão. Então, existe essa brecha aqui no final, quando ele diz que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Vier a estabelecer, que a lei estabelecer. 14º. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. 15º. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 16º. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. A liberdade às passeatas, a liberdade a todos os questionamentos, as greves, né? Vem aqui descrito no inciso 16º do nosso artigo 5º da Constituição. 17º. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Vedada de caráter paramilitar. E a gente hoje no país tem uma milícia, né, que é uma polícia paralela. A gente tem os traficantes de uma forma muito forte, né? Por mais que seja vedado na Constituição, isso não é seguido. 18º. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. É a independência, né, as empresas privadas. 19º. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. E o 20º, que é o último que a gente vai ler hoje: ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Aí a gente vai, no próximo vídeo, partir do inciso 21º, tá bom? Obrigada.